Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje continuamos com o nosso assunto eletrodinâmica, segunda aula de eletrodinâmica. Vamos fazer uma revisão rápida do que nós vimos na primeira aula e vamos seguir em frente. Então nós vimos na primeira aula, na aula passada, que corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons, é um fluxo de elétrons que atravessa um condutor, um fio, por exemplo. Então está aqui o meu fio. Meu fio, normalmente esse fio é feito de cobre, porque o cobre é um bom condutor de elétrons. Os elétrons estão lá, parados, prontos para se deslocarem. Só fazendo uma recordação lá da eletrostática, o que é um bom condutor? Um material bom condutor de eletricidade é aquele onde os elétrons se deslocam facilmente. Por exemplo, os metais, cobre, ouro. O ouro é um condutor de eletricidade muito melhor que o cobre. Mas por que os fios são feitos de cobre e não de ouro? Só pensar, né, pessoal? Quanto tempo ia durar um fio de ouro pendurado nas ruas, nos postes? Não ia durar nada. Aliás, talvez nem fosse instalado. Por isso que os fios são feitos de cobre. Mas voltando ao nosso assunto, os metais são bons condutores e borracha, plástico, madeira são maus condutores de eletricidade, são chamados de isolantes. Então nós fazemos os nossos fios de cobre porque eles são bons condutores e são baratos. Então quando eu provoco esse movimento de elétrons, eu estabeleço um fluxo ordenado de elétrons. E esses elétrons carregam a sua energia e essa energia ela é usada para alguma coisa. Nós vamos recordar como que isso funciona. Então, corrente elétrica é um movimento, é um fluxo ordenado de elétrons. Nós vimos que o sentido da corrente ele é oposto ao sentido real do fluxo de elétrons. Lembramos que isso se deve a fatos históricos. Quando os cientistas começaram a estudar a eletricidade, corrente elétrica, eles achavam que eram as cargas positivas que se movimentavam. Então, estabeleceram que o movimento dos elétrons era o mesmo da corrente elétrica. Só muito mais tarde eles foram descobrir que eram os elétrons, na verdade, que estavam se movimentando. Mas esse sentido da corrente já tinha sido estabelecido. E aí eles acharam melhor não mudar, mas é importante a gente saber então que o sentido da corrente elétrica tem um sentido oposto ao sentido, a esse fluxo ordenado dos elétrons. E como que a gente representa isso na prática? Então aqui nós temos um gerador elétrico. O que é um gerador elétrico? É um dispositivo que provoca esse fluxo dos elétrons. Como que ele provoca isso? Estabelecendo, provocando uma diferença de potencial. Lembrando lá da eletrostática, campo elétrico. Ao redor desse campo elétrico, em cada ponto eu tenho um potencial elétrico. E entre dois pontos diferentes, eu tenho uma diferença de potencial. E quando esses dois pontos, que no meu caso aqui, são representados pelos polos desse dispositivo, que pode ser uma pilha comum, essa pilha de controle remoto, de televisão e etc. Uma pilha, uma bateria. Esses dois polos têm uma diferença de potencial entre eles e quando eles são unidos, por exemplo, por um fio metálico, bom condutor de elétrons, estabelece-se uma corrente elétrica, um fluxo de elétrons. Porém, aqui estão o meu dispositivo, meu gerador elétrico, os polos do dispositivo, positivo e negativo. Positivo e negativo quer dizer o quê? Que este potencial é maior do que esse. É só isso. Isso não quer dizer que esse é mais 20 e esse é menos 20. Por exemplo, não. Positivo quer dizer que esse polo é maior que esse. Eu posso ter aqui, por exemplo, 100 volts e aqui 30 volts. Qual vai ser a diferença de potencial? 70 volts. O fluxo real dos elétrons é do negativo para o positivo. Porém, a nossa corrente elétrica ficou convencionado que o seu sentido é do positivo para o negativo. E como que isso é representado? Uma flechinha, uma setinha com o símbolo I de corrente elétrica do lado. Vimos também, eu mostrei para vocês, um funcionamento de um dispositivo desses simples, um circuito elétrico simples. Vou mostrar de novo. Está aqui uma bateria, polo positivo, polo negativo, vermelho, polo positivo, preto, polo negativo.
tem um dispositivo acoplado à bateria. Quando eu fecho o circuito, vou fechar o circuito aqui, ó. Vou fechar o circuito aqui colocando essa garra nesse outro polo da bateria. O que vai acontecer? Com a minha ventoinha, vai começar a se movimentar. Tá lá, ó. Ó como ela está se movimentando. Ó. Fechei o circuito. Isso significa fechar o circuito. Quando eu abro o circuito, é quando eu desconecto do outro polo da bateria. Vimos também como calcular a intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica média que percorre um condutor é a quantidade de cargas por intervalo de tempo. E quem que transporta essas cargas? São os elétrons. Então, cada carga, cada portador de carga aqui é um elétron. Qual a carga elementar do elétron? 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Então, se eu tiver uma certa quantidade de elétrons percorrendo um condutor durante um intervalo de tempo, eu tenho minha corrente elétrica. A corrente elétrica é dada em Coulomb por segundo. Porém, essa grandeza é tão importante que recebeu um nome especial. É o ampere. Está aqui ampere. Ricardo, você colocou o acento ao contrário. Não. Ampere é um nome francês. É um físico e matemático francês. Por isso que o acento está dessa forma. Depois desse breve resumo, nós vamos então continuar o nosso assunto. Vamos falar de corrente contínua, corrente alternada, potência elétrica e quilowatt-hora. Vou sair daqui, se vocês quiserem dar um print na tela. Vou apagar a lousa e a gente já volta. Então vamos falar sobre corrente contínua e corrente alternada. O que é corrente contínua? Na corrente contínua, o sentido da corrente permanece constante. Muito cuidado com isso. Nós vamos ver o gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês porque tem que ter cuidado com essa definição. E na corrente alternada, o sentido da corrente varia. Então está aqui o gráfico da corrente contínua, está aqui o gráfico da corrente alternada. Dá uma olhada aqui no gráfico. Nós podemos ter dois tipos de corrente contínua. Quando a corrente elétrica é constante, então ao longo do tempo o valor, a intensidade da corrente permanece o mesmo, mas nós temos um tipo de corrente contínua que é chamado de corrente contínua pulsante. A intensidade varia, mas o sentido continua o mesmo. Também é uma corrente contínua, porque o sentido da corrente é o mesmo ao longo do tempo. Porém, a sua intensidade pode variar. Guardem esse gráfico. É muito raro, mas pode acontecer de cair numa prova de vestibular, Enem, etc. Esse também é um gráfico de corrente contínua, embora a sua intensidade varie ao longo do tempo. E a corrente alternada? A corrente alternada, o sentido varia. Então, o gráfico da corrente tem, na maioria dos casos, este formato. Percebam, ela está indo num sentido, depois ela inverte o sentido e assim por diante. Se o sentido varia, neste caso aqui, a intensidade também está variando. Lembrando, corrente contínua, corrente alternada, é o sentido que varia. Pode ter intensidade constante? Sim, mas a intensidade também pode variar mesmo na corrente contínua. E só de curiosidade, nós temos um episódio na história que foi chamado de Guerra das Correntes entre Nikola Tesla, um grande inventor europeu, nasceu no Império Austro-Húngaro, na região que hoje seria conhecida como a Croácia, e Thomas Edison, também um grande inventor americano. Quando a eletricidade começou a ser usada em larga escala nos Estados Unidos, nós tínhamos a corrente contínua defendida por Thomas Edison e a corrente alternada defendida por Nikola Tesla. E os dois queriam que o seu modelo fosse adotado. É interessante para quem não conhece essa história pesquisar e entender melhor o que foi a Guerra das Correntes. Mas voltando ao nosso estudo de corrente contínua e corrente alternada, pilhas e baterias são baixas voltagens, usamos a corrente contínua. Celulares, dispositivos eletrônicos, usamos também a corrente contínua. E a corrente alternada? Normalmente a corrente elétrica que nós usamos nas nossas residências, a corrente é alternada. Então, quando você liga um dispositivo na tomada da sua casa, 110 ou 220 volts, a corrente é alternada. Eletrodomésticos, aparelhos que usam motores, por exemplo,
usam muito, precisam da corrente alternada, precisam de diferença de potencial um pouco maior. Mas, Ricardo, eu ligo meu celular na tomada de casa, e a tomada de casa é 110, é corrente alternada. Mas se você reparar, o seu celular, o seu notebook, o seu computador, eles têm um transformador de energia que faz com que a corrente alternada que vem da residência, ao chegar no dispositivo eletrônico, essa corrente se transforma numa corrente contínua, por isso o nome transformador. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada no carregador do seu celular. Você vai ver que lá está escrito que as tensões em que esse carregador opera é entre 3 e 12 volts, e não 110. Então, aquele carregador lá dentro, ele tem um transformador. Então ele pega a energia que chega das distribuidoras da nossa casa, que é em corrente alternada, e transforma em corrente contínua para que eles possam funcionar adequadamente. Agora eu vou apagar o quadro, nós vamos falar sobre potência elétrica e o quilowatt-hora. Pessoal, conforme nós vimos anteriormente, os geradores elétricos, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser aquele gerador que está lá distante, mas que através dos fios, dos cabos de transmissão de energia elétrica, trazem a energia elétrica até a sua residência. Então esses geradores elétricos, eles fornecem a energia elétrica que nós precisamos para diversas atividades. Por exemplo, acender a lâmpada da sua casa, fazer o seu liquidificador funcionar, o seu secador de cabelo funcionar, fazer com que o seu chuveiro elétrico esquente, aqueça a água. Tudo isso são formas de utilização da energia elétrica. Pegamos a energia elétrica fornecida, gerada pelo gerador e transformamos num outro tipo de energia. Por exemplo, fazer girar uma ventoinha de computador da mesma forma que eu mostrei para vocês na aula passada. Dessa forma, é possível medir a rapidez com que essa energia é transferida ou é transformada. Variação de energia por intervalo de tempo tem nome, e na física isso chama-se potência. Potência, então, para qualquer tipo de energia, é a transformação, a variação dessa energia por intervalo de tempo. O que essa forma está nos mostrando? A rapidez com que essa energia é transformada. Potência, então, variação de energia por intervalo de tempo. E qual que é a unidade da potência? A unidade da potência, energia em joule, tempo em segundos no sistema internacional, joules por segundo. Mas como nós vimos, grandezas especiais merecem nomes especiais, e a potência também é medida em watt. Watt nada mais é do que joule por segundo. Agora nós vamos relembrar lá da eletrostática associações entre trabalho, diferença de potencial, variação de energia, carga, para a gente entender melhor o processo de medição de potência elétrica. Vamos lá. Pessoal, nós vimos até agora que trabalho da força elétrica é igual a diferença de potencial vezes a carga de prova. E nós sabemos também que trabalho é variação de energia. E aprendemos também que a corrente elétrica é dada por quantidade de carga, intervalo de tempo. Vamos relacionar tudo isso aqui com a potência? Vamos ver onde a gente vai chegar? Então, potência é variação de energia, eu vou substituir por trabalho, ΔT. Mas trabalho também é carga vezes a diferença de potencial. Tudo isso sobre ΔT. Agora percebam, carga por ΔT é corrente elétrica. Então a minha potência, eu posso calcular diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Não se esqueçam, mais importante do que decorar a fórmula é entender o que essa fórmula significa. Eu estou calculando a potência, por exemplo, de um equipamento elétrico. Qual que é a potência desse equipamento elétrico? A potência do equipamento elétrico é dado por a corrente elétrica que passa por ele, multiplicado pela diferença de potencial que gerou essa corrente elétrica. Então nós podemos perceber
que fórmulas diferentes nos dão a mesma informação. E qual fórmula que eu uso? Vai depender dos dados que o enunciado de um problema, por exemplo, nos fornecer. Mas nós temos que saber, primeiro, entender as informações que estão nos passando e, segundo, relacionar essas informações para resolver o problema. Aqui, por exemplo, podemos ver que se a unidade da potência é o watt, aqui nós poderíamos usar também a unidade volt por ampere, porque a unidade da diferença de potencial é o volt. A unidade da corrente elétrica é o ampere. Potência, então, pode ser dada em volt vezes ampere? Pode. É a mesma informação, só que dada de uma forma diferente. Vou apagar a lousa e a gente volta para falar sobre quilowatt-hora. É uma outra unidade para a gente medir quantidade de energia. Então é através da fórmula da potência elétrica que nós vamos chegar na definição de uma nova unidade para medir energia elétrica consumida, que é o quilowatt-hora. Então o que é a potência elétrica? É a rapidez com que um aparelho converte energia elétrica em outro tipo de energia. Por exemplo, energia luminosa das lâmpadas, energia térmica dos chuveiros elétricos, energia mecânica nos liquidificadores, furadeiras, ventiladores, etc. Então, para eu medir essa quantidade de energia, é só eu rearranjar essa equação, né? Então, para eu saber a energia elétrica consumida numa residência, por exemplo, eu pego a potência elétrica de todos esses aparelhos elétricos dentro da residência, enquanto eles estão ligados, calculo o tempo que eles ficaram ligados e eu sei o consumo de energia elétrica de uma residência. Se eu pegar, por exemplo, a quantidade de energia elétrica de um chuveiro, 4.500 watts é a potência desse chuveiro. Se esse chuveiro ficar ligado 30 minutos por dia, qual vai ser o consumo de energia elétrica? Faça a conta comigo. 30 minutos vezes 60 segundos, porque essa unidade de tempo aqui está em segundos. Então vamos fazer o cálculo de quanto esse chuveiro consumiu durante um dia, por exemplo, ligado 30 minutos nesse dia. Vejam só que número enorme que vai dar. ΔE é igual a 4.500 vezes 3 vezes 6 de 18, mais 2 zeros. ΔE é igual, esse número deu 8.100.000 joules. Isso para um chuveiro ligado um dia. Agora imagine para todos os aparelhos elétricos de uma casa ligados durante 30 dias. Que número de consumo de energia que ia aparecer na conta de energia elétrica da sua casa? Um número astronômico. Então foi criado o quilowatt-hora. O que é o quilowatt-hora? Quilowatt-hora é uma medida de energia. Ao invés de usarmos em joule, que daria um número astronômico, nós vamos usar em quilowatt-hora. Então vamos ver como é que fica essa conversão. Então o que é medir a minha energia consumida em quilowatt-hora? Então a minha energia consumida na unidade de quilowatt-hora vai ser quilo é 10 a terceira. E o watt? O watt é joules por segundo. E em uma hora tem quantos segundos? 3.600. Segundo por segundo. Então eu chego à conclusão que a minha energia medida em kWh é igual a 3,610 na sexta joules. Isso equivale a dizer que 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 na sexta joule. Então, a energia medida em kWh corresponde à energia consumida ou transformada durante uma hora à potência de 1 kW. É claro,
Se eu tenho um aparelho que funciona a 10 kW, 20 kW, 1000 kW, é só multiplicar essa quantidade por kWh. Vamos ver então como ficaria essa unidade de medida de energia em kWh? Como que eu faço a conversão? Eu divido essa quantidade em joules por essa quantidade em joules. Vou achar a minha quantidade em kWh. Então a minha energia de um chuveiro em kWh vai ficar como? 2,25 kWh. Então perceberam como é muito mais fácil, muito mais simples eu calcular energia consumida em kWh do que em joules? Então, antes da gente fazer um exercício de aplicação, eu vou deixar vocês darem um print nessa tela. Depois a gente volta com o exercício, tentem resolver e aí depois a gente vem com a resolução. Então está aqui o chuveiro escrito no nosso enunciado. O que nós vemos no chuveiro? Indicação de inverno, indicação verão. Nós vemos três indicações aqui, três marcações nesse chuveiro. 6.600 watts, 220 volts e 4.400 watts. Então, antes da gente começar a fazer o problema, nós temos que entender o que são essas marcações. Essas marcações indicam grandezas elétricas. Potência é dada em watt. 6.600, 4.400. Diferença de potencial é dada em volt. Então está aqui 220 volts. Diferença de potencial também é chamada de tensão. Então a tensão ou a diferença de potencial desse chuveiro é 220 volts. Então na questão ele pergunta qual que é a potência do chuveiro nas posições inverno e verão. Só olhar, né? Na posição inverno, a potência é 6.600 watts. E na posição verão, a potência é 4.400 watts. Agora, nas outras questões, o enunciado pede para a gente fazer cálculos com essas grandezas. Então vamos lá. Na questão B, a questão pede o quê? A corrente que circula no chuveiro nas posições inverno e verão. Lembrando que potência é igual tensão vezes a corrente. Então a minha corrente é dada por potência. Então qual que é a corrente elétrica no inverno e no verão? Só aplicar a fórmula. A corrente elétrica então no inverno é igual a potência do chuveiro na posição inverno dividido por 220, que é a diferença de potencial ou tensão. Corta a corta, 660 dividido por 22, 30 amperes. E qual que é a corrente que passa pelo chuveiro na posição verão? 4.400 dividido por 220, que vai dar 20 amperes. Então está aqui, corrente elétrica no inverno 30 amperes, corrente elétrica no verão 20 amperes. Na questão C, ele quer a energia consumida pelo chuveiro na posição verão, se ele funcionar durante 2 horas. Então, o tempo de funcionamento, 2 horas. Potência, 4.400, lembrando que potência é energia pelo tempo. Ele quer energia consumida, vou usar aquela fórmula, energia consumida é igual a potência vezes o tempo. Qual que é a potência do chuveiro? 4.400 watts. Durante quanto tempo? Durante 2 horas. Então, meu tempo aqui é 2 horas. Então, qual vai ser a energia consumida? 8.800. Qual que é a unidade? Watt por hora, certo? Mas eu quero em quilowatt-hora. Quilo é 10 a terceira. Então, essa energia consumida em quilowatt-hora é 8,8 kWh. Para passar de quilowatt-hora para joule, é só fazer uma regra de 3. 1 kWh, 3,6 vezes 10 na sexta joules, 8,8 kWh. Quantos joules serão? Está aqui a conta, 3,2 vezes 10 na 10,
joules. Na questão D, ele diz 4 pessoas usando esse chuveiro 15 minutos por dia, qual vai ser o consumo de energia em um mês? Então, vamos colocar aqui a informação. 4 pessoas, 15 minutos por dia. 4 pessoas usando o chuveiro 15 minutos por dia, dá 1 hora por dia. Por mês, qual vai ser o tempo de utilização desse chuveiro? 30 horas. Então, a energia vai ser calculada como? É a potência 4.400 vezes 30 horas. Isso aqui em kWh vai dar quanto? 132 kWh. Pessoal, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês resolverem. Tentem resolver, se não conseguir, volta ao vídeo, assiste de novo as aulas, tenta de novo. Se mesmo assim tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você para o próximo vídeo. Até lá!